Olá, pessoal! Eu sou a Renata Freires. E eu sou a Elis. E estamos aqui para gravar mais um RHF Talk. Hoje convidamos duas pessoas bem especiais para a RHF, duas colaboradoras. Uma tem 3 anos de casa, a outra mais novinha, 6 meses, mas ambas com uma história muito legal. E por que nós convidamos? Porque ambas fizeram transição de carreira. Na verdade, uma delas não chegou a ser uma transição, mas ela tinha um sonho, ela tinha um desejo de ir para uma área e acabou entrando na área de recursos humanos, e elas vão contar para vocês e espero que vocês gostem. Lissandra, Adri, obrigada por ter aceito o convite. Imagina. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada a você. Estou lisonjeada pelo convite de vocês. Bem-vindas! Obrigada, Obrigada, Elis. Rê. É um prazer. Você sabe disso. Então, a ideia, né, é exatamente essa que eu falei para o público, é contar a Adri, né, que não tinha, nem passava pela cabeça, imagino eu, de seguir o marketing, né, mais na área especificamente de RH. Lissandra aí teve, vou deixar você contar, né, não vou dar spoiler, essa transição de carreira que aconteceu e a forma que a gente se encontrou também, né, a importância de você levantar a mão. Sim. Pedir a oportunidade, Exato. né? Então vamos lá, contem também a trajetória, qual era o sonho da Adri mais novinha, né? Mas a Lissandra mais experiente. Mas quem que vai começar aí contando pra gente? Eu já quero um banco para sentar. Eu tô sentada. Eu já chego assim, olhando se tem banco. Então vamos lá, né, gente? Primeiramente, agradecer a oportunidade, não só aqui, né? Fico bem feliz aí pelo convite. Muitas funcionárias, né, que nós temos, colaboradoras lá internamente que gostariam, né, e claro, terão a oportunidade em breve de estarem aqui contando as suas histórias, mas a gente, né, pulou ali um pouquinho e já veio, então assim, eu fico muito feliz e agradecida. Então, contando um pouquinho aí da minha trajetória, né, eu venho da área, iniciei lá atrás, né, com um sonho, sempre gostei da área humanas, vamos dizer assim, né, entender pessoas, conversar, sentimentos, sempre busquei ver se alguém não tá legal, o que tá acontecendo, você tá bem. Sempre solista. Olhando, né, o outro para poder entender, eu acho que isso é muito da criação, né, vem aí da minha família, minha mãe, meus avós, enfim, mas não tive a oportunidade de seguir carreira já ali na adolescência, quando todo mundo, né, faz aí o seu teste vocacional, vamos dizer assim, porque fui mãe adolescente, então aos 15 anos, né, tive meu filho aí, o Brian, que hoje ele está com 26 anos, está morando em Portugal com o pai, tá bem feliz lá. Fica aí, que filho. Bom. Que bom. Mãe te ama, mas eu sei que você tá bem. E bom. depois, né, passou o tempo ali, provedora, daí acabei me separando, ele tinha 7 anos, mãe solteira, com um filho pequeno. Tentei, sim, estudar, fazer administração. Acho que eu fiquei 10 anos na faculdade de administração e não concluí. Ainda faltou, né, fiz 2, trancava, mas era mais a questão financeira mesmo, que não dava para, né, prioridade ao filho, aluguel, a batalha do dia a dia aí de uma mãe solteira, né, com filho pequeno, enfim. Mas deu certo, no futuro aí, há 9 anos, né, conheci o meu esposo, hoje tô casada, tenho uma filhinha, a Gabriela, mamãe te ama. Hoje ela tá com 8 anos e nesse casamento, onde tudo eu acho que fez sentido na minha vida ali, tanto a questão religiosa, você se encontrar, buscar olhar mais para si, tentar entender o que eu quero, o momento que eu estou, né? Estava, sim, em uma empresa muito boa, trabalhei em empresas muito boas, né, e me deram oportunidade lá dentro por estar cursando administração,
né? A área financeira também, já trabalhei bastante, mas sempre visando o comercial pela parte comunicativa. Então, não era nem eu que buscava o comercial me encontrava andando no corredor, conversando com as pessoas, gestores, né? Sempre bem comunicativa, né? Como vocês me conhecem. Não, imagina, Alessandra nem conversa, nem fala. Aí, tive a oportunidade, né, em uma grande empresa da área de vigilância, transporte e valores, me ofertaram a área comercial, eu comecei interna, passou um ano, veio a oportunidade de me tornar executiva de negócios, né, aí o gestor me chamou para conversar, tem que ter carteira de carro, eu falei, eu tenho, vamos lá. Mas você dirige, tem que viajar, tem que ir para Pato Branco, Guarapuava, fazer toda aquela região lá, mais para o norte do Paraná. Eu falei, eu vou, nunca tinha pegado estrada, mas eu vou, vamos lá, tô aí. Sempre proativa. Sempre, fazia muito a região ali de Paranaguá também, então eu ia toda semana, estrada toda semana. Então, assim, essa foi a minha vida, né? Executiva de negócios, viajando, atendendo clientes, sempre presencial, isso antes da pandemia, né, que depois da pandemia acabou transformando, né, essas questões presenciais em mais remotas, reuniões online, Meet, Teams, enfim. Mas segui carreira na área comercial como executiva de negócios, né? Chegou um tempo ali na minha vida que essas viagens com filha pequena não estava mais dando certo com a minha rotina. Eu pensei, o que eu faço agora, né? Já estava formada, não consegui me formar em administração, mas eu fiz ali uma gestão comercial, né? Para ter a graduação, é necessário, Sim. né? Enfim. Acabou que, mais uma vez, eu voltei e falei assim, o que eu quero? Sempre tive a área da psicologia como meu principal foco, mas pela comunicação, todo mundo falou, você nunca vai se dar bem na área de psicologia, porque todo mundo enxerga a psicologia como clínica, só clínica, Imagina, né? E eu já tenho... Mas precisa da comunicação, Precisa, né? em todas as áreas da psicologia. Mas eu falo assim que me transformou muito, né, essa graduação, a terapia, porque é uma exigência do curso também que você faça, né, análise, terapia, psicoterapia, para você entender os campos, as abordagens, porque a maioria das pessoas, os leigos, acha que psicólogo é só clínica, e não, né, são 25 ênfases, abordagem que dá para a pessoa seguir carreira, e eu sempre pensei que pela minha proatividade, pela parte da comunicação, a área organizacional sempre foi o meu foco, né? Depois que eu comecei a entender, já na faculdade. E eu falei, como que eu trabalhando numa área uma empresa de vigilância, vou conseguir migrar para o RH de uma empresa, né? Aqui não vão me dar oportunidade. Eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Que eu acho que até nós somos, agora eu aprendi que é 40 a mais que fala, não precisa falar. 42. 40, quando você tá chegando perto de 50, você fala 40 a mais. Sim. Eu sempre tive o desejo de fazer direito, por exemplo. Sim. Mas eu nunca, não me via mais, não me vejo mais sentada numa faculdade fazendo um curso de 5 anos. Nossa. Já com filho e toda a rotina que a gente tem, né? Que é bastante corrida. Isso para você não nem pensou 2 vezes, falou assim, eu vou fazer, não importa que eu vou ter que ficar 5 anos estudando, e é uma faculdade que exige bastante, a Elis que fez bastante, também, né? Isso para você foi assim, ok? Você sempre foi muito decidida, assim? Sim, sempre. Só faltava mesmo o incentivo de parar, porque como eu viajava muito, né, no emprego anterior com vendas, eu não conseguia parar. E quando entrou a pandemia, que fomos, né, obrigados a parar. E eu fiquei dentro de casa, e nem nas minhas férias eu ficava parada. E eu entrei meio que em colapso ali. Eu falei, quem sou eu parada dentro de uma casa? Eu não parava de lavar louça, meu cabelo sofreu horrores, porque eu descontava nele, comecei a descolorir, tive corte químico, tudo arrumando coisa pra fazer, né? Fuçar quintal, eu não conseguia parar. Eu desligava o computador, porque ativa, né? Desligava o computador, era 11 horas da noite, 6 horas ligando, madrugada acordando, então assim, o cérebro não parava.
parava. Não é 220 dela, é 450. Aí que eu vi, né, crise de ansiedade, veio muita coisa à tona que o dia a dia, a correria, não deixa a gente parar e olhar. E nesse momento que eu parei, olhei e falei, agora eu quero ver o que eu quero, porque aí passou uma semana, 2 meses, foi indo a pandemia, né, ia, voltava aquele negócio, falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida se eu não estiver viajando, atendendo, conversando, estando no cliente, que daí passou tudo a ser remoto, telefone, né, reunião via Meet, o dia inteiro treinamento. Nós somos parados, né? Parados. Não teve o que fazer. E eu nunca parei. E daí, quando eu parei, eu olhei e falei assim, tá na hora de eu seguir meu coração, eu quero a psicologia. Não sei ainda que abordagem, que área, mas eu vou começar e lá eu decido. E assim, ó, no primeiro ano eu posso dizer que me encantei pela psicologia positiva, que eu acho que tem muito a ver comigo, eu sou muito good vibes, eu falo assim, né? Eu gosto de energia, conversar, as pessoas alegres, eu acho que isso atrai o ambiente, né? Tem a questão da lei da atração, vibração, eu sou muito adepta disso, do Ho'oponopono, essas questões aí, né? Energias. Sim. E a psicologia positiva não estou defendendo isso, mas na minha opinião tem muito a ver de encontrar ali em uma depressão, em algo que não tá legal, que a reclamação, sempre reclamar, né, aclamar o mesmo. Então, para mim não é isso. E ela dá técnicas, né, junto com a TCC, né, que a gente já conversou, né, teoria cognitivo comportamental, de dar um suporte a quem está passando por essa dificuldade. E eu faço isso comigo mesmo. Então, antes de eu aplicar, eu faço as técnicas, os testes, eu vejo o que dá para melhorar. Então, eu sempre estou buscando essa melhora contínua. Então, a faculdade, na verdade, que mais colaborou com você do que... Nossa, mudei completamente. Quem me conheceu antes e vê hoje, realmente teve uma transformação. E aí vem muito de encontro que a gente defende, né, Elisa? É você fazer aquilo que você gosta, Sim. Se conectar com aquilo, né? Sim. É muito importante isso. Por mais que você fale, mas eu não tenho escolha, tem, sempre tem. Com a única certeza. escolha que nós não temos é, como diz um amigo nosso, a doença incurável e a morte. O resto, nós temos escolha para tudo. Concordo. Sempre é possível de fazer outra coisa. Exato. Né? O mercado de trabalho está aí, cheio de oportunidades. Todos nós temos habilidades, né, diferentes, mas temos. Então, é possível. E aí eu vejo uma faculdade que veio para agregar. Agregar muito. E tanto já cursando ali, eu falei assim, não, mas o RH, eu tenho que entender as técnicas de RH. Se é o que eu quero, aí eu entrei e comecei a cursar EAD, já concluí, então, o RH, já tenho, né, essa conclusão. E o que agrega bastante, porque quando, né, eu me inscrevi na vaga ali comercial, porque, né, sempre comercial, e eu tive a reunião com a Rê, com a Elisa, eu falei assim, olha, aqui é uma empresa que eu quero sim crescer, eu quero uma oportunidade, mas o meu grande sonho é atuar no RH, no recrutamento e seleção, lidar com candidatos, ter esse propósito, conectar, né, sonho, a pessoa ali precisando de um emprego, uma empresa precisando daquele profissional, é entender ambos os lados, os perfis, e hoje eu falo assim, eu tô muito realizada, eu comprei a RHF como minha casa, eu falo que é a minha segunda casa, vocês sabem, eu amo. O que eu acho muito... Amo falando trabalhar. até aquele ponto que eu disse, né, você insistiu. Na verdade, ela participou, né, duas entrevistas? Isso. Antes de conversar comigo? Foi. Ela foi 1, 2 comigo. E depois uma com a Rê, né, que a Aí gente foi na presencial. Aí com a Rê, daí a gente conversou pelo Insta antes. Exato. Mas aí o seu currículo ficou ali, a gente sempre falava de você, foi uma profissional que do processo seletivo marcou, né? Marcou a postura, marcou enfim, o profissional que você se mostrou ali, mas não ia, né? Aí chegou um momento de falar, acho que não é para ser, né? E aí, de repente, voltamos em você de novo. Eu estava em outro processo, em outra empresa, né? Ainda falei, olha, eu tô na fase final, passei no processo, mas era para, a princípio, seria remoto eu atender Santa Catarina, só a região de Santa Catarina. Porém, aí, no última entrevista, né, já aprovada, naquela semana que a gente conversou, eles falaram, só que você vai ter que ver um Airbnb, ou alugar uma casa, ou até mesmo inicialmente ficar no hotel, porque precisa 3 dias presenciais em Itajaí.
para atender. Eu falei, não Viajar de dá, novo. minha faculdade é presencial. E hoje, enquanto eu não terminar a faculdade, porque eu já sei, eu já fiz isso, né? Cursando Aham. administração, é viagem, daí não vai, daí fica pendente, daí vai indo, desiste, tranca. Eu falei, não quero, comecei essa faculdade, eu vou até o fim. Então, a prioridade, eu coloquei como prioridade isso. Claro, né, uma empresa muito boa, não tenho o que falar, porém, como, né, Tinha esses pormenores. acabei declinando, né, com a Elis, eu voltei atrás, falei, Elis, ai, me desculpa, mas tem a oportunidade. Ai, não sei, já é a segunda vez. Não sei o que. Me Eu chamou no Insta, é verdade. Ela falou assim, não, pra mim não sei, mas vamos conversar com a Rê. Eu falei, olha, se for presencial, só pra eu me justificar, né? Pra Foi. gente conversar e deu certo. Daí, eu acho que ali foi mais um bate-papo mesmo, né? Pra gente se conhecer. E aí entra talvez aí o pensar positivo, Sim, com né? certeza. Mas o lado espiritual também, que a Sim. gente olha muito para isso, eu e a Elisa, a gente sempre pede direcionamento para Deus, Sim. para que venham as pessoas que realmente vão agregar para a Exato. empresa, Sim, etc. eu também E aí, também. quando você veio conversar, eu senti muita sinceridade e senti assim, eu gosto muito das pessoas que buscam realizar aquilo que elas desejam, assim, demonstram isso. E você demonstrou. Eu queria muito ter a oportunidade de trabalhar com RH. Sim. E coincidiu da gente ter uma Ter a vaga. vaga, né? Nossa, E eu aí, amei. quando você entra, a primeira. Lembra que eu não sei se você lembra da nossa reunião que eu falei assim: eu super admiro a proatividade, mas precisa dosar. Porque ela é muito proativa. É que eu já venho, né? Mas é muito de bom. resolver. Então, assim, eu tinha na Autonomia, minha carteira né? muitos Autonomia. clientes, então eu não tinha pra quem levar toda hora aquele BOzinho, aquele problema. Então, eu busco o que aconteceu, quem é o gestor, eu vou direto ali e resolvo. Mas você sabe. Certo, Mas né? você Mas entra. daí eu aprendi também a dar os feedbacks, mais feedbacks, para vocês entenderem o contexto, Mas né? você entra numa fase que nós estamos numa transição Sim. também de desenvolver líderes de setores Sim. e dar autonomia e confiar, né? Sim. Não sei quem que a gente conversou esse dia, falou, a colaboradora que a gente Aham. promoveu agora, ela falou assim, mas vocês vão deixar eu fazer? Ah, sim. Porque é algo que nós duas, como líderes, estamos desenvolvendo também. Mas eu vou falar que é muito bom, né? É Quando a muito gente bom. dá a liberdade. E a Alessandra, assim, como ela tem essa autonomia, esse perfil, quando eu, sei lá, tô passando ali, ela fala, Elis, vem aqui na minha salinha, preciso falar com você. Aí meu coração já quase pula. Eu falo, bom, ela já resolve tudo. Tá me chamando, então é porque a boca é quente, deixa eu ver o que É que eu fico aconteceu. assim mais com receio, né, de exposição da marca, né? Então, quando tem alguma situação entre cliente, candidato, Sim. não que fomos nós que causamos, mas nós fizemos o processo, encontramos, colocamos aquele Fazemos a candidato para o intermediação. cliente, né? Isso. E muitas vezes alguns clientes, né, não querem resolver algumas coisas e falam, RHF resolve. Só que daí eu faço o alinhamento com o cliente, coloco cada um no seu lugar, né? Ó, cliente aqui, candidato aqui, nós no meio, fazemos, né, a conexão ali, a ponte. Da melhor forma, isso aí. E depois a gente esclarece, tá tudo ok. Então, assim, é para deixar ciente que tem aquela anteninha, né, que aconteceu algo, mas está a caminho de resolver, Já tá mas se sendo caso resolvido. chegar até vocês, né, vocês estão Já estamos cientes do que sabendo. está acontecendo. Então, mais ou menos é isso. Maravilha. Esse é o equilíbrio da proatividade. Esse né? é o Saber equilíbrio. quando tem que levar, Isso. quando. Às vezes preparar, Claro. olha, pode acontecer isso, Uhum. né? Até porque lidamos com pessoas, então, Sim. como você disse, subjetividade, né? A Ixi, gente é uma caixinha de surpresa. é uma caixinha de surpresa, então. Mas assim, nós também estamos muito felizes com a sua Eu contratação, né? Acho que você veio para agregar muito para o setor ali, para os franqueados, de um Com modo certeza. geral, com as parcerias que a gente faz com eles. E deu certo. E tem que muito bom que potencial, você. né? Eu Tem. sempre falo, meu Deus, o céu é o limite para RHF. Que Adoro. bom que você pediu naquele Sim. momento a oportunidade de vir conversar. Sim, né? eu agradeço isso sempre. Maravilha. Obrigada, Liz. Obrigada eu. E você? E eu. Agora é ela. Onde que é você? 3 aninhos de RHF. 3 aninhos de RHF. Na verdade, nem
nem caí de paraquedas, né? Não teve processo seletivo, não tinha vaga, não tinha nada, foi surpresa. A Elis, que é minha irmã, chegou na minha porta e falou, vamos fazer um freelance ali pra RHF rapidinho? Tem que fazer umas coisas no Photoshop pra colaboradora na época. Não sabia abrir o Photoshop, não tinha o Photoshop instalado, não fazia ideia do que era pra fazer. Eu falei, vamos, vai dar tudo certo. A Rê falou, né, Elis, a gente precisa de um freelancer. Será que a sua irmã não faz? Eu falei, ela mexe algumas coisas lá, acho que dá. Não Vamos era ver no se que ela eu faz. mexia. Quando eu conheci a Elis, tem 13 anos? 12. Você tá com? 25, Então, você tinha 13 anos. 13 anos. Era uma menina. O que eu ouvia falar da Adri? Umas coisas Insuportável. Eu e minha irmã, a gente não se dá muito bem, não. A Adri é meio Insuportável. rebelde. Aham. eu era rebelde, era emo, nossa, Nada a pessoa contra os que emos. hoje existe não existia. Só que eu não sei porque eu falei, né? Será que ela não fazia um freelancer? Porque ela sempre falou que você é muito autodidata, né? Sempre muito interessada. Eu falei, quem sabe? A gente precisava fazer material gráfico. Nossa, tava atolado, né, de material gráfico. Não, é meu trauma. Eu nunca mais quis fazer material gráfico depois disso. Porque Traumatizou. foram 6 meses só fazendo material gráfico. Eu não aguentava mais. Mas acabou esse período. E aí a Rê decidiu me efetivar, né? Falou, não, você é boa, vou te efetivar, vou te dar Mas sabe como oportunidade. aconteceu? Eu comecei a ver a perfeição da tua entrega. Não tinha erro, não Não. que você entregava. E a RHF naquela transição, foi ali 2022. 2022. A gente fazendo ali o trabalho ainda de transição, de sociedade, etc. E eu falei, Elis, ela é boa, vamos efetivar. Imagina ela aqui dentro trabalhando todo dia com a gente. Não, Rê, ainda não é o momento. Ela me travava. Acho que Calma. se fosse por mim, a Adriane não tava contratada até Ela hoje. falou assim, calma, ainda não é o momento. Eu falei, mas quando é o momento? Já fazia 6 meses, Pois não é. era o momento. E eu já tava nas festas da empresa, eu já tava nas fotos, eu tava ali parte da equipe na primeira convenção, que foi uma live, tava lá, mas não era o momento. É verdade, né? Não era o Verdade. momento. Não era o momento, Não era o tava em momento, tudo. é. Mas, e também você trazia muitas ideias, né? Vamos fazer isso? E se a gente fizer isso? Olha, se a gente... Reels, né? A gente não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje. E ali eu vi um potencial mesmo. E eu via que você gostava, né, do que você estava fazendo. Assim, você tinha prazer de vir, trazer as ideias. Eu falei, não, eles vão me efetivar, senão nós vamos perder a Adriele. É verdade. Foi. Ela É. falou umas 4 vezes pra mim. Eu falei, tá bom, então. Daí E você não tinha mais o que efetivou, falar. efetivou, gente. E era pra auxiliar uma colaboradora na época, né, que era responsável ali pelo setor. Pra mim tava tranquilo, falei, bom, não sei nada, vou aprender, jogou aqui, a gente aprende. E a colaboradora saiu 4 meses depois, e aí eu fiquei com um problema, porque ninguém sabia de marketing, ninguém entendia nada de marketing, a gente acabou de passar por um rebranding, a gente tá reconstruindo como a RHF tem que se portar no mercado, como a gente quer que o público conheça a gente, e ninguém sabia me orientar. Ela Chegava... perguntava pra mim, Elis, isso aqui. Eu falei, eu não sei. Ninguém sabia. É outra. Eu chegava assim e falava, olha, você consegue me ajudar em tal coisa? Quem cuidava disso era fulano, não faço ideia. Eu falei, bom, eu tenho aqui o problema e eu tenho, na época acho que eram 120 franqueados, a gente ainda nem tava no número que a gente tá hoje, que acho que estão batendo 300, a gente tinha 120. Falei, tem 120 pessoas que precisam do material, tem uma rede inteira, tem a franqueadora, eu vou ter que dar um jeito de aprender, eu vou ter que me virar aqui e dar um jeito de aprender. Então eu fui tentando entender como que tudo funcionava no marketing, sem faculdade, sem curso, sem nada. Eu fui vendo uns vídeos no YouTube, eu fui procurando tudo que eu podia, testando pra eu chegar realmente em nível que eu falasse, não, agora tá bom. Nunca chega, porque pra mim nunca tá bom. Sempre dá pra melhorar, mas foi um processo assim... Eu nunca imaginei que uma responsabilidade tão grande ia cair nas minhas costas, assim, de paraquedas. Não é da área, eu queria fazer arquitetura, nada a ver. com Ah, Isso que eu ia perguntar. Olha. Conta um pouco. Queria fazer arquitetura, não passei em arquitetura, eu fiquei a um nome pra ser chamada na segunda chamada, mas passei em física. Falei, vou fazer física, com certeza, sou excelente em números, vou fazer física, vai dar certo. Elis olhou pra mim e falou, não vai fazer física? O que física tem a ver com você? Falei, vou fazer, passei na federal, eu vou fazer. Aí ela me colocou na RHF como freelance, chegou a época de começar a faculdade, que era em setembro, ela olhou pra mim e falou, não faz física, não faz sentido, você não vai se encontrar nessa Eu área. fiz orientação vocacional com ela, né? Então, eu fiz um mapeamento de profissões pra ela antes dela entrar na RHF. Falei, ó, você tem aptidão pra isso, você tem aptidão pra isso. Ela sempre gostou de fotografia.
Então, e ela sempre teve um olhar diferente pra isso, que eu não tenho. Eu tiro qualquer foto torta, eu acho que tá bom. Pra mim tá bom, qualquer foto tá bom. Eu também. E eu sempre falei assim, você olha pra isso. Aí eu comecei a dar. E uma das profissões que eu coloquei no mapeamento pra ela foi design. E eu fiz, mas eu fiz bullying, eu apliquei teste, tudo. Aí um dia ela chega pra mim, ela fala física. Eu falei, eu lavei as mãos de você. Eu não vou fazer mais nada. Mas no fim, sempre, né, o irmão sempre tá certo, a gente descobre depois de muito tempo. Assim, eu diria que no primeiro ano da RHF eu gostava do marketing, eu gostava da oportunidade, mas eu não via com a grandiosidade que eu passei a ver no segundo ano. Porque no segundo ano a gente teve toda aquela... A RHF tá grande, a gente bateu 200 unidades, a gente tem que movimentar isso de alguma forma. E aí eu falei, ok, agora eu tenho que fazer por merecer eu estar aqui. Então eu redesenhei, né, fiz o redesign de toda a identidade visual da marca. Foi, acho que o primeiro projeto grande que eu tive. Tive que apresentar pros franqueados, tremendo, não conseguia nem falar. Entrou comigo pra me dar um suporte. E foi... Não sei descrever como foi maravilhoso você ver como o seu trabalho podia ajudar tantas pessoas. Como o feedback deles chegava e mostrava que eu tava ajudando eles. Porque assim, eu vim do nada, nem era da área e de repente tudo que eu fazia tava ajudando eles a realizar o sonho deles, tava ajudando eles a vender mais, a gente a crescer, porque o nosso sonho é crescer cada vez mais. E eu falei, meu Deus, eu tenho uma responsabilidade gigantesca nas costas, eu tenho que fazer jus a isso. Comecei uma faculdade, falei, vou fazer uma faculdade de publicidade, tô fazendo ela ainda. Mas eu percebo muito durante o curso que eu aprendi muita coisa na prática. Não tive o teórico, mas quando chega no teórico eu já sei fazer, porque eu aprendi a fazer tudo na prática antes. Uma curiosidade pra eu te contar, que eu acho que isso você não sabe, quando ela foi... efetivada, eu coloquei o cargo dela como assistente administrativo, né? Assistente administrativo. Porque assistente administrativo, não sabia. Até pela experiência profissional que ela tinha anteriormente. Ela foi recepcionista e tal. Eu falei, então... E um dia, depois de um tempo, ela falou assim, não tem como mudar o meu cargo para assistente de marketing? Aí eu falei assim, você tá fazendo faculdade? Foi exatamente assim. Não falei? Falei, você tá fazendo faculdade? Não tô. Eu falei, então você começa uma faculdade e daí a gente senta e conversa. Foi o requisito pra mudar, porque... Eu não sabia disso. Eu fui assistente administrativa, acho que por 1 ano e meio, sendo responsável pelo setor, mas tava lá, assistente administrativa. E ela pedindo, daí uma hora eu dei um checkmate nela. Falei, não, vai então começar uma faculdade, já que você quer que eu mude. E deu certo. Comecei, então aí, e eu gosto muito. E hoje, o marketing, o que é pra você? Ai, hoje você eu se vê fazendo outra coisa? Não vejo. Eu gosto de todas as áreas que tem dentro dele. Tem algumas que eu ainda não domino, mas eu gosto de todas. E a facilidade que eu encontrei com ele, sabe? Parece que flui, simplesmente funciona. Eu gosto de escrever. No marketing eu preciso escrever artigo. Maravilhoso, vamos escrever. Eu gosto de fotografia, tem fotografia publicitária, vou embora. Eu gosto de arte em si, tem a parte de design. Então sempre eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto. Eu tô sempre fazendo algo que eu gosto, mas eu não tô monótona em algo, né? Eu tenho a possibilidade de fazer mais. Ele é dinâmico, né? Isso, eu posso aprender mais, eu posso extrair o melhor de mim em várias situações. Que é o que eu sempre tento fazer, né? O que eu acho, né? A leitura que eu faço. O que tá te fazendo se tornar essa profissional grandiosa que você está se tornando. É você mesmo? Não foi a RHF. Não fui eu e a Elis te dar a oportunidade. É você. São as suas habilidades, é o seu interesse, a sua dedicação. Eu falo, as pessoas costumam olhar pra gente e falar assim, nossa, como que ela chegou a CEO de uma empresa de RH? Uma menina que veio de uma família super simples, né? Minha mãe 5º ano, minha avó analfabeta. Esforço, dedicação, comprometimento, amor pelo que faz, né? Independente das circunstâncias, vamos dizer que foram 3 anos só de alegria, não, tivemos lágrimas, insônias, né? Alinhamentos, reuniões, mas para te levar, mas é você. Não, pra mim a RHF, ela abriu a porta, assim, eu sempre agradeço, sempre que eu tenho oportunidade eu agradeço, vocês sabem disso, porque foi o que vocês confiaram em mim, literalmente vocês me deram Agradeça a ela, foi ela, não fui eu gosto muito de trabalhar com pessoas que têm esse comprometimento, então assim, o fato de não saber não para elas, Elis sempre foi assim, Elis ficava encantada com as coisas que ela fazia,
Né? Eu lembro assim, a gente tem que mandar um dossiê para o advogado, você organiza aqui, deixa comigo. Ia lá e vinha o trabalho, não era um simples e-mail escritinho ali, Não. né? É que No eu acho detalhe, bem feito. tudo eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, eu acho que a gente tem que fazer com excelência. E eu não gosto da palavra você não sabe fazer e aí não faz. Você não sabe? Pesquisa. Tem YouTube, tem TikTok, tem Google. Meu Deus, tem 1 milhão de coisas. Pergunta pra alguém na rua. Alguém vai saber te orientar como fazer. Eu acho que a gente não faz algo, a gente não aprende algo que a gente quer. Claro que as pessoas têm dificuldades em aprender mais rapidamente ou de uma forma mais devagar. Eu aprendo um pouquinho mais rápido. Mas é o não querer tentar. É o ter medo de tentar. Não, eu acho nem que é não querer. É medo de tentar e não dar certo. Ou não ter a vontade mesmo. Ou Tem não gente ter que a tem vontade. medo e tem gente que não tem a Não vontade, tem a né? vontade. Então, o não sei, ele te coloca num conforto. Porque não vai exigir. Porque quando você não sabe algo e você tem que aprender, o esforço ele é infinitamente maior. Sim. E tem gente que vê isso como uma oportunidade e tem gente que vê isso como um martírio. Sim. Então, tem medo e tem também o não querer, né? Eu falo sempre, o aprender dói, né? Te tira da zona de conforto, do que você está acostumado, mas é o que te faz crescer a cada dia, se desafiar, né? Eu não sei nada de DP, mas se um dia tiver oportunidade, eu quero oportunidade de aprender fechamentos, mas é cada você se vez permitir, mais, né? Sim. né? Exato. Todo mundo pode aprender tudo. Sim. Nós temos claro, vamos ter Sim, mais oportunidade. dificuldade, ou algo que às vezes você vai falar assim, poxa, isso aqui, até estava falando com uma franqueada antes, gerou sofrimento, mas é possível, né? E eu sempre vi isso na Andriele, vejo em você hoje, apesar, claro, que a maturidade nos Sim. dá uma segurança maior Com para certeza. fazer algumas coisas, mas é algo novo. Sim. Né? Você chegou, você não sabia como Não. funcionava o RHF. Nunca tinha feito um o recrutamento, sistema. eu só vi lá o vídeo e eu falei, eu vou fazer. E fui ali Tudo novo, na né? dúvida e liguei, e busquei e comecei a... Eu né, lembro que eu os cheguei, candidatos, eu falei, eu "Ai." passei uma vaga interna para ela e eu falei, você fez a entrevista, mas você sabia fazer? Não, mas eu fiz. Ela foi lá e entrevistou Conversar, né? Eu vi as técnicas, eu já tinha feito uns outros cursinhos ali, até mesmo para as horas complementares da faculdade, aí eu foquei mais em cursos de gestão de RH, recrutamento e seleção, comprei alguns cursos também do LinkedIn, né, e fui complementando as minhas horas da psicologia com cursos da organizacional, e quando eu cheguei com a oportunidade, meio que o caminho, as perguntas, o porquê de cada pergunta, onde vai me levar essas respostas, me abriu ali um leque e eu fui ver na prática. Então, assim, meio que a teoria eu já estava estudando, porque era o que eu queria. E daí eu tive a oportunidade de aprender na prática. E tudo que você faz repetidamente, você vai ficando bom. Sim, é excelente. Né? No começo é difícil mesmo. A minha primeira entrevista era um bate-papo. Mas eu pensei, o que eu sempre tive na minha cabeça? Eu tenho que saber quem é a pessoa, porque a gente não contrata só a parte técnica. Sim. Né? Então, quem é a pessoa, o que ela faz, o que ela gosta, que é a família, é casada, é solteira, Exato. tem filho, não tem, enfim. E aí, depois, vem para a parte técnica para ver se encaixa com a oportunidade. E nesse pensamento, tanto que eu eu sou uma recrutadora, posso me considerar ainda, porque é a minha profissão. Nunca. Não faço mais, mas se Sim. tiver que fazer, eu faço. Porque eu gosto de bater um papo. Eu não gosto das entrevistas onde a gente coloca a pessoa numa situação desconfortável, porque daí ali ela não consegue ser ela. Não desenvolve, Não né? desenvolve. Você mesmo cria uma situação onde teu candidato ele não vai desenvolver e você vai reprovar o candidato pela situação que você criou. Sim. Então, Então, esse a pegada é entrevista mais relax, né? Faz com que a pessoa se solte mais e você consiga ter percepções Um melhores. bate-papo, né? Eu Eu gosto sempre disso falo, também. vamos conversar, você tem um tempo ali pra gente Exato. conversar, eu quero entender o seu momento, se realmente a vaga tem, né, a ver ali com o que você tá buscando, porque eu acho que é um match, né? Tanto do candidato quanto Exatamente. da empresa. A empresa precisa desse profissional para desenvolver, né, aquela função. E o candidato tá em busca, então isso é muito gratificante. Uma vez falaram para mim assim, não se usa mais feeling hoje em dia. Concordo que a gente não usa só o feeling, mas aquele sentimento de olhar assim, poxa, eu vejo a Adriele trabalhando aqui dentro da o RHF. feeling conta muito, sim. Eu vejo essa pessoa no dia a dia, porque a gente fica muito mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa com a nossa família. Então,
a gente convive ali o tempo todo. E quando são pessoas muito diferentes, ou o fit cultural não casa, não vai dar certo. E se fosse por entrevista, eu jamais ia entrar na RF. Eu falo isso, eu brinco com a Iris, porque eu morria de medo Ela é dela. muito tímida. Eu morria de medo. Gente, é que a Alessandra não tava na época. Eu não falava. Ela era muito tímida. Eu não falava. A pessoa que você vê hoje, que fala com os franqueados, não existia. Eu jamais ia passar, porque eu não ia saber como responder as perguntas. Hoje eu sei, porque eu crio material para os candidatos tentando auxiliar, mas eu não sabia na época, eu não entendia nada de RH, independente da minha irmã ter estado por anos na RHF, eu não entendia nada de nada, eu caí ali de paraquedas. E hoje a gente vê a forma como vocês enxergam, não só as empresas, a forma como vocês enxergam os candidatos, dá gosto de fazer as coisas, porque a gente sabe que não é mentira. Muita coisa no marketing é mentira, a gente fala, né? A foto é mentira, o texto que a gente escreve é mentira. E na RHF, a gente tem essa verdade de falar que não é mentira isso que eu tô te falando. Não é mentira que a gente se importa com os candidatos. A gente vai lá, se precisar quebrar um pau no grupo, com todos os franqueados, pra tratar bem o candidato, a gente vai quebrar um pau no grupo. Porque pessoas, a gestão de pessoas, o amor por pessoas é o cerne dessa empresa. Se a Rê não tivesse esse feeling que ela falou e não tivesse visto na época que fazia sentido eu estar trabalhando lá, talvez eu não tivesse tido essa oportunidade, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei, talvez eu não tivesse mudado a vida de tanto franqueado que falou pra mim que eu mudei depois de muito tempo de treinamento. Da mesma forma que talvez a Liz também não tivesse conseguido atuar na área que ela queria e casou perfeitamente o comercial, a psicologia e o RH. Foi a junção perfeita. Então, essa como que eu posso dizer? Essa questão da RHF, esse amor por pessoas ela mesmo. Enxerga, né? É um diferencial, né? É um É um diferencial. Eu lembro o seu primeiro treinamento, eu falei, eu vou entrar com você, porque aí se alguém começar a perguntar muito, ou eu ver que ela estaria numa situação desconfortável, eu estaria ali para intermediar, né? Você vê ela dando treinamento hoje, outra arrasa. pessoa. Não, foi um desafio, na verdade, que eu coloquei pra mim mesma, né? Esse ano que eu ia treinar os franqueados e ensinar temas que eles sempre quiseram saber. Então eu falei, vou juntar, vou fazer o mês inteiro, vão falar só comigo. Teve as suas gafes no meio do treinamento, mas se fosse naquele primeiro, eu ia falar alguma coisa errada, eu ia travar, nunca mais eu consegui sair. Hoje eu consegui passar, eu consegui ensinar e ouvir deles, ouvir da boca deles, que eu facilitei pra eles compreenderem o marketing. Nossa, pra mim isso daí foi um presente. Eu, a pessoa que não sabia, não entendia de marketing, entrei aqui, aprendi sozinha, fiz você entender com o que eu tô falando. Foi assim... Pra mim foi como uma realização de tudo que eu fiz ali. Como se aquilo que aquela pessoa falou, meu Deus, fez sentido o que eu tô fazendo nessa empresa, fez sentido o meu trabalho, faz sentido tudo que eu entrego, porque faz muita mudança pra eles. E a Alessandra tá ajudando a gente no time, né, também, contratar, já entender o perfil que a gente gosta. Acho que tá sendo um casamento muito perfeito, assim, as 4 aqui, né, mais o time lá aqui. Claro. Representado por meninas daí fortes. Você vê que bacana, assim, vamos puxar a farinha um pouquinho pra gestão. Né? Pra gestão. Puxa. Não, mas brincadeiras à parte, porque assim, são 2 perfis completamente diferentes, né? Então, uma pessoa que entrou com muita autonomia, e a gente tinha que dosar isso, falar, é legal, mas calma lá, né? Sofrer só um pouquinho. E uma com zero de autonomia. Tudo perguntava, não é? Tudo perguntava. E eu lembro que eu saía da RHF já, e ela indo comigo, esgotada. E ela eu falei assim, mas era mais pra você, né? Era pra mim, eu falava, falei, por que você tá me perguntando isso? Você já sabe. Para de me perguntar. Você tem que ter coragem. Falei, tenha coragem e responda. Não, mas eu tenho medo, vai que eu falo e de repente vai. Você já domina isso, você não precisa. Era só a questão do ter um aval, né? Ou ia direto, sempre no grupo, né, Rê? O Rê. Aí um dia a Rê falou assim, a Adri sabe fazer isso, por que ela tá? Um consultor... A gente já levou vários puxões de orelha de consultores. Nossa! Né? E um dos consultores, ele falou assim, parem de dar resposta. Vocês estão mal acostumados. O time de vocês estão mal acostumados. Por que eles perguntam?
Primeiro porque realmente existe um medo ali de errar. Sim. Então a gente cria, e é algo que a gente vai se exercitando para não fazer. A gente cria, a nossa régua é alta e a gente traz profissionais com essa régua alta. Eu falei isso pra Adri esses dias. Falei assim, tua régua tá muito alta, vamos baixar um pouquinho? Porque aí quando você tem um grau de exigência muito elevado, psicologicamente faz mal, não faz? Faz. E aí começam a gerar outras coisas que não são legais. Sim. Então eu falei, baixa um pouquinho. Mas a gente teve que aprender a, primeiro, confiar no trabalho do time, delegar o que precisa ser delegado e sair um pouco de cena também. Sim. Não, você vai lá e você vai resolver. E daí como eu tô e aqui, aprender a lidar com os Vocês perfis. estão ali, tá? Exato. Ali, é É. só chamar. E como a gente viu, E- né? A gente até comenta, às vezes, ali na sala, o crescimento de vários membros do time. Sim. Vários. Iris mesmo, esses dias ela veio com o problema, já veio com a solução. Eu Sim. falei, Iris, mas que É pra isso? contar, Parabéns, né? bate palma É pra pra ela. contar, ó, tá aqui, mas calma. Não, Já ela tá- veio assim, ela falou muito assim, ó, se isso, proativa. eu pensei em fazer isso. Sim, Se isso não der certo, já tem. aí eu vou fazer isso aqui. O que você bacana. acha? Ótimo. Falei, nossa, perfeito. É exatamente o que eu faria Dá nessa até um situação. orgulho. Um dia ela Sim. falou pra mim recente, eu não vou lembrar o que foi, mas ela falou, não, Elisa, aconteceu essa situação, eu respondi isso aqui. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, que orgulho. Aham. Parece aquela Minha bebezinha que que cresceu. florzinha desabrochou. Quando ela deu uma resposta também, não, ela fez um Sim. informativo lá, eu falei, Nossa, pá. rolou. porque até 1 ano atrás, 6 meses atrás, talvez, ela vinha pedir pra gente validar, ou pra gente escrever em cima, ou a gente tinha que corrigir várias coisas. Teve um lá que ela fez que eu falei, tá ótimo. E ela só pediu validação porque Só realmente pra- era algo Sim. sério e precisava. Porque senão ela já teria Mas aí vem de novo o que a Rê falou, do tal do querer. do querer. Porque a Iris, quando ela entrou pra supervisora, teve um dia que eu falei pra Rê, eu acho que a Iris vai pedir a conta. Ela Meu não vai Deus. ficar. Ela não vai ficar porque todo dia, do bom jeito, e ela sabe quem é, eu pegava no pé dela. Todo dia. Eu trabalhava mais ali na sala com ela, a Rê ficava mais lá na outra sala, mexendo com toda a parte burocrática chata lá que ela tinha que mexer. E eu ficava na antiga sede, todo dia tinha uma pontuação. E eu via que ela ficava cabisbaixa. E um dia eu falei isso pra Rê, Rê, eu não sei se ela vai aguentar. Falei das duas uma, ou ela vai, Sim. ou ela vai pedir a conta. Eu tinha certeza que ela ia pedir a E conta. ela foi. E ela foi, ela não pediu. Aí, É o quando a braço gente foi direito promover a hoje. Maria, viemos com um discurso. Maria, Sim. você está preparada? Porque assim, você... Aí ele jogou uma pergunta pra ela. o Por que, ela que acha? você Por quer quê? ser líder? Né? Por que você quer ser líder? É porque às vezes as pessoas elas têm um sonho de Sim. liderar, mas você tem que... Qual é o motivo? O que você entende por liderança? Ah, eu quero ser líder porque eu quero ganhar mais. Então, não seja. Porque a primeira coisa que aumenta é o teu trabalho, a tua pressão, a tua Exato. responsabilidade, é o inspirar pessoas. Quanto você não é líder, você responde pelo teu trabalho. A partir do momento que você ocupa uma posição de liderança, é o teu e é do teu time. Se o teu time acerta, parabéns, teu time acertou. Se o teu time errou, foi você que errou. Exato. Não foi teu time. E ela falou, não, Elis, é isso que eu quero. Aí eu falei pra Rê. Falei, Rê, conversei com a Maria, ela falou isso. Mas é... E aí é cada uma, né? Cada uma tá conquistando o seu espaço lá dentro, conforme as suas entregas mesmo. E não é, porque a irmã, você sabe que internamente Não tem nada, não é irmã, né? Não. E A muitos Adri- nem sabem, né? Eu Não. demorei pra saber também. Porque não tem né? distinção. Porque não tem mesmo. Não tem. tem distinção do mais antigo pro mais novo. Até se falou assim, Uhum. nossa, teria Sim. outras pessoas. Por que a gente convidou as duas? Porque a gente achou que as histórias se conectariam Sim, dessa de uma forma, forma, né? A diferente. A novinha, novinha. a senhora, Senhora, vintage. É que é uma coisa, você começou pela teoria, depois você foi pra Sim. prática. Eu comecei pela prática, depois aprendi a Sim, teoria. exato. Então foi Então, uma Eu fui a na gente- mesma prática. A gente começou a olhar, né? A gente convidou a Gi, Sim. daí ela ainda viu Gi. Não se sentiu preparada pra vir. Eu falei, então eu vou. Quem que eu posso, né? A gente Sim. pode chamar. E aí veio você. a Rê teve a ideia, Elis, o que você acha? Daí eu falei,
tive ideia da RH. Disse, não, e ela pode, né? Tem a questão da carreira dela. Eu falei, nossa, e casa bem. Sim. Que a ideia sempre do RHF Talk é inspirar pessoas. Uhum. Né? Eu falo, não importa quantas pessoas a gente vai inspirar. Mas aquela pessoa que tem o sonho de fazer uma faculdade e fica com aquele... Às vezes morre com o sonho, Sim. né? Então sempre dá tempo. Tem gente indo pro banco das universidades com 60 anos. Sim. Minha Na minha amiga lá- sala mesmo tem engenheiros, Olha lá, administradores, policiais. que legal. Tem, nossa, é multi. Sim, sabe? uma amiga minha tinha o sonho, aquela que a gente gravou, né? Sim. A Flávia, de fazer direito. Olha só. Tá lá fazendo direito, depois de 8 anos lutando contra um câncer. Olha, E tá lá feliz, porque era o sonho Sim, dela desde realizada. menina, desde 17 anos. olha só. A Adri, né, foi deixando a vida levá-la ali, as oportunidades, abraçou. E eu tenho certeza que não foi pelo financeiro, Uhum. né? Foi porque realmente Foi foi Arrasou, fazer. Foi amor, já podia Amor. tatuar uma RHF na Ah! testa, assim, na verdade. Foi amor. Quem que falou pra gente que tem colaborador que o Edgar? O Luiz. O Luiz? O Luiz. Renata, tem colaborador aqui que tatuaria RHF. É verdade. Não, foi o Alexandre. O Alê? Foi o Ale que falou. Ele falou assim, as meninas, se elas pudessem, elas tatuariam a RHF na pele. Foi o Ale. Sim. O Ale é polêmico pra mim, porque ele foi o primeiro franqueado que eu atendi por videochamada. Eu lembro até hoje, porque saiu a antiga colaboradora, a reunião era com ele. Eu fui falar pra Elis, eu não lembro que pepino que vocês estavam resolvendo, eu sei que eu cheguei e falei, tem uma reunião, ela, resolva. Eu falei, Sentei pra falar com o Alexandre, não fazia a menor ideia de como que resolvi o problema dele, mas a gente ficou uma semana inteira, todo dia a gente entrava até conseguir resolver o problema, porque eu tinha que pesquisar pra conseguir entender. Hoje não precisa mais, acho que o Ale tá ali, hoje eu consigo resolver os problemas dele toda vez que precisa, de qualquer outro franqueado. Mas ele teve essa marca pra mim, porque foi a primeira pessoa que eu realmente tive que parar e atender sem saber atender. Eu falei, bom, vamos embora. características que eu vejo muito, né, que fazem a diferença também de uma profissional chegar numa liderança, de você galgar na sua carreira. Primeiro, você saber ouvir feedback, né? Já tivemos feedbacks aqui pouco, aqui no começo mais, né? Uhum. Mas assim, não é legal falar que a gente esqueceu algo, que a gente não fez bem feito, ou que a gente não fez do jeito que teria que ser feito, enfim. Ou que errou mesmo, né? Ou que errou mesmo. Que errou mesmo. Mas são nesses feedbacks negativos é que a gente melhora. Sim. Nos positivos, não. É muito bom quando você só recebe elogio. É. Você é bonita, você é isso, você é aquilo. Nossa, o que você aprendeu ali? Só reforçou, né, alguma coisa. Sim. Mas quando você vem e fala assim, olha, isso aqui não pode esquecer. Adri, não podemos esquecer o... Às vezes, eu tenho uma coisa que eu sempre peço, assim, eu quero fazer algo dos aniversários antes do sim. mês. Não esquece. Tá Aí vai lá, na pauta, esquece, eu tá vou na lá e pauta. chamo de novo. Né? Então é algo assim, vocês sempre receberam bem, mesmo quando a gente Sim. percebia que foi algo desconfortável para elas. Mas melhora, Mas receberam e né? vocês melhoravam. Mas eu acho que é o ego, Rê. É o ego. E quando eu falo que é o ego, não é o ego, tipo, eu me acho especial, egocentrismo, o mundo gira em torno de mim. Mas eu acho que a gente ouvir que uma coisa que você fez tá errado, não machuca o ego, porque você acha que aquilo tá bom. Você acha que aquilo você fez da melhor forma possível, daí de repente alguém vem e joga aquele balde de geografia de, olha, você podia ter feito melhor do que isso. Então, antes da gente entender o feedback e conseguir aceitar, acho que primeiro a gente tem que trabalhar com o nosso próprio ego, da gente estar aberto a entender que a gente não é o melhor, que a gente não a vai gente saber erra. tudo, a gente vai errar, e a gente tem que contar com as pessoas que estão ao nosso redor pra poder falar pra gente, porque se a gente não escuta, não vai melhorar. A Elise, vocês trouxeram muitos feedbacks que se eu não tivesse ouvido em determinados momentos, eu nunca teria melhorado. Uma coisa que eu tô percebendo falando, eu parei de falar no diminutivo, mas foi de tanto eu ouvir feedback da Elise falando, para de falar no diminutivo, as pessoas não vão acreditar em você. Não você passa credibilidade. Você não passa confiança, sim. E é tudo exercício. Quando a gente tem vícios de linguagem, quando né, vocês se exercitando. Uhum. E assim, a postura de voz. Esses dias falaram assim, você tá falando igual o Red Bull. Eu falei, sim, porque eu me inspirei nele. Uau! Quando eu vou gravar, eu me inspiro nele. Não, quando eu fui top. gravar o vídeo lá de videira, né? Que legal. Eu estou aqui diretamente. Eu Falei, amei. porque eu quero ser uma comunicadora igual ele. Sim. No mesmo nível que ele. Então, eu me inspiro em pessoas que eu tenho como referências positivas. Então, postura de voz, Exato. mas ter a humildade de aceitar aquilo que não ficou bom, mas eu penso assim, que o marketing é muito difícil, porque vocês criam algo
sei lá, me colocando no lugar deles, né? Criam algo que eles acham que vai ficar legal e daí vem mostrar pra gestão. E daí vem, não gostei. É tipo um filho. Pega assim, a gente fez aquele filho, coisa mais linda. A gente mostra e alguém fala, nossa, que bebê feio. Essa é a Ai, que horror! Mas a gente aprende. Eu sempre falo pra todo mundo que entra no setor ali pra trabalhar comigo que a RHF é uma escola. Não é uma escola porque, vou ter que te ensinar igual a professora. Mas é porque você tem a possibilidade de aprender tanta coisa em tantas áreas e de melhorar e de evoluir com tudo que é passado, que é único. É só da RHF. E funciona em tudo. Funciona pros franqueados com relação ao suporte que a gente dá pra eles. Funciona para os funcionários da própria matriz com relação aos feedbacks que vocês dão. Porque a gente consegue construir realmente o profissional. A gente constrói profissionais ali todo dia, né? Os franqueados, muitos vêm no CLT, não faz ideia de como empreender. E é construir aquela pessoa para ela virar um empreendedor. É a mesma coisa que vocês fazem. A gente pega a gente cruzinha ali, do jeito que tem, e vocês vão construindo profissional pra gente mostrar o nosso melhor. Não é moldar da forma que vocês querem, mas moldar de uma forma que a gente consiga expor tudo que a gente tem de bom, tudo que a gente tem pra agregar e deixar isso brilhar. Vocês têm muito de deixar brilhar. Então, quem que deixaria uma pessoa que acabou de chegar, pegar 300 franqueados, colocar tudo junto e falar, então, eu criei essa identidade visual, esses materiais comerciais, vocês vão usar agora. Ninguém deixaria, a não ser vocês, porque vocês veem essa possibilidade, vocês acompanham e vocês estão sempre ali cuidando para que a gente faça o melhor, para que a gente entregue o melhor. E a gente acaba entregando, né? A rede tá aí para comprovar. E é isso, né? Quando a RHF foi criada, foi com essa intenção mesmo, né? De sempre tirar o melhor de todos. E ensinar também, né? Fazer a pessoa acreditar que ela pode ter uma empresa, ela pode chegar... Nunca esqueço uma filha, falou assim, quando você falou que eu poderia faturar 50 mil por mês, eu não acreditei, né? Pode. E aí hoje fatura o dobro. Sim. Então, sim, é possível, todos, desde que façam. Tira o ego da frente, acho que é muito importante. Tirar o ego da frente. Permitir, né? Eu sempre, quando eu vou dar um feedback negativo, principalmente para o marketing, eu sempre falo o porquê. Porque eu saio da minha persona Renata, CEO RHF, e vou para a persona que está na rua, igual aquela vez do outdoor, né? Uma vez ela me mostrou um outdoor e eu falei, se eu estivesse passando de carro, eu não ia olhar. Eu ia achar sem graça. Porque eu acho que tem que ser algo impactante, assim. Aquela coisa que brilha, você faz assim, o olho, você puxa o olho. Aí fui lá, dei umas sugestões como usuária, né? Não como o que eu acho. Daí ela foi lá, mudou e deu super certo. Ou às vezes acontece, não, o franqueado quer desse jeito, então tá tudo bem. E esse do outdoor foi engraçado, porque a Rê me deu o feedback, foi numa sexta-feira. No sábado, eu peguei meu namorado e falei, a gente vai atravessar Curitiba, porque eu vou ver todos os outdoor que tem nessa cidade. Ela fez, é verdade. Todos os outdoor que tem nessa cidade, porque o próximo que eu fazer vai funcionar. E eu atravessei com ele Curitiba. Mas por quê? Porque eu queria entregar sempre melhor. E todo mundo pode fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Você querer aprender e você querer melhorar, você querer evoluir. E isso abre muitas portas. Sempre vai abrir. Na RHF, na vida, para outras pessoas. Você começa a inspirar outras pessoas. Exato. Tem franqueado mandando pra mim no ticket. Assim, abre um ticket pra mim, não é nem de atendimento. Adri, eu fiz tal coisa, você me inspirou com aquele treinamento que você falou tal coisa. Eu fiquei, meu Deus, quem sou eu isso pra não tá tem inspirando? preço, né? Isso não tem preço. Elisandra nos recrutamentos, auxiliando o franqueado também, ensinando para alguns, né, que não têm a experiência. Mas... Até o comercial. Até o comercial. Quanto já, né? Não, tem a Lisa aqui. A Lisa é aquela pessoa... Eu gosto. Multifuncional, versátil. Falar com o cliente, entender o cliente e o candidato. Eu acho que é o ideal, né? Para quem entra assim, eu escuto, né, muitas histórias desde pouco tempo que eu tô ali, mas parece que já faz muito tempo, né, que eu cheguei, entrei de cabeça, assim, mergulhei mesmo. E eu vejo, assim, o pessoal me procurando, falando, eu sei que você vem da área comercial, você pode me dar algumas dicas? Eu falo, olha, né, tem outro departamento. Não, mas é porque, conversando mesmo com o franqueado, fazendo a vaga. No dia a dia, a gente vai, né, conhecendo um pouco mais ali.
e marca ali uma horinha para conversar, para entender o que está fazendo. A primeira coisa que eu pergunto, você já estudou todos os materiais, todos os serviços? Você entende de mão de obra temporária, como que é, qual lei é, o tempo, o período, como funciona, como que é o processo, né? Os detalhes. Isso, eu falei, então, como que você vai vender algo que você não entende? A primeira coisa é você entender. Você tem que comprar a ideia para você vender. Se você não gosta, você não vende. Você só vende o que primeiro você compra. E para você comprar, você tem que estudar. Você tem que parar, tem que se dedicar. E é tempo, é esforço. O comercial, eu falo muitas vezes, é aquela pessoa chata que fica ali no pé. Por quê? Porque tem meta. Tem que bater a meta e tem que ultrapassar a meta. Você quer dobrar a sua própria meta. Então, você me deu um número, mas para mim é o dobro desse número, que eu acho que também, né? Para o comercial falou que tem ali uma comissãozinha, não importa a porcentagem. Mudou o meu salário. Então, Sim. eu faço o meu salário muitas vezes pensando no quê? Tenho ali, né, a oportunidade de ser CLT, mas eu também consigo chegar onde eu quero com o meu esforço. E o que é o meu esforço? É o estudo, é entender, é escutar os franqueados muitas vezes que me trazem algumas coisas ali. Eu falo, olha, que legal. Chega uma franqueada nova com uma expertise diferente, eu quero conversar, eu quero entender a história, como ela chegou até ali, o porquê. E como que ela a gente decidiu. aprende, né, Nossa, com é eles. escutando. Porque a RHF é uma escola Sim. mesmo. Eu aprendi e aprendo todos os dias Exato. com eles, com vocês, Sim. no dia a dia ali, com candidatos. Hoje a gente não faz mais, né, diretamente, mas indiretamente, com situações difíceis que às vezes a gente fala assim, tem franqueado que acha que eu e Eli sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. Não. Tem muitas coisas que a gente olha, a gente fala, e agora? Como é que a gente vai resolver esse BO aqui? Sim. Né? E aí a gente pensa, e a gente, bom, se a gente for por esse caminho, quais as consequências que teremos? E por esse? Ou às vezes vai lá no advogado, às vezes vai no contabilidade, né? A gente busca suporte aos universitários, dúvidas dos universitários. Sim. Então, e a gente chega e, na maioria das vezes, a gente acerta a escolha. Mas aí é da maturidade mesmo, de 20 anos aí. Eu quase 30 anos de carreira, Meu então menos. É. eles RH 13, 12 de RH, então a gente aprende um pouco, né? Mas não tudo. Mas não tudo. Não. Mas sensacional, assim, eu não tinha dúvidas que seria super bom, né? E quem assistir, eu tenho certeza aí que se não for para ele, vai ser para alguém que eles conhecem. Fala, ó, tá vendo? Assiste esse podcast aqui, que a menina lá novinha começou e se desenvolveu e hoje tá lá. E a depois outra dos 36 com inventou de entrar em uma faculdade de 5 anos e daí você não para aí. Por quê? Agora tem as pós, né? Eu já tô ali, meu Deus. Meu Deus. Eu não quero nem ver, porque assim, ó, na minha lista, assim que eu terminar, porque eu não quero já emendar pós com, né, tô no período, já tá acabando, só mais, né, 2 semestres para finalizar, eu já vou emendar 2 pós, né, que é a psicologia positiva e a gestão organizacional. São ambas ali que eu amo, realmente, eu me encontrei, mas também não vai parar por aí, porque daí cada uma puxa a outra. Sim. Eu falo que é só o começo. Quando a gente estudar sempre é bom, né? Começar ali, start. É o estudar start. sempre é bom. Que seja um Sim. curso, se não for uma pós, um curso. Eu sempre falo- estar movimentando a cabeça. Eu falo nos nossos processos seletivos internos, que é a oportunidade que você dá ali do curso de inglês, que é algo para o pessoal, mas também profissional, o quanto isso não agrega no currículo. Não, mas tem estratégia aí nesse curso de Maravilhoso. inglês. Nós Nossa. já estamos comunidade lá na Sim. Irlanda, né? E com projetos aí de internacionalizar. Sim, Mas claro, mas assim pro eu tô brincando. né? Mas a Claro. ideia inicial foi Sim, proporcionar o para vocês desenvolvimento. mesmo. E ali, quando chegar esse momento, você vai ter as suas funcionárias preparadíssimas Exatamente. para estar atendendo Mas na a melhor ideia qualidade. foi realmente trazer um Sim. segundo idioma para vocês, Muito né? bom. Eu adoro. E agregar Aprendendo. mesmo na vida profissional. Acho que Sim. funcionários felizes também trabalham melhor, entregam melhor e a empresa flui melhor. Uhum. Ah, sem dúvida certeza, alguma, né? Eli. Gratidão.
Que nossa eu parceria que agradeço. permaneça Amém. firme e forte, Sempre, né? né? E por quanto tempo tiver que Sim. permanecer, né? A gente sabe que nada é eterno, mas Uhum. que seja. Elisa aí já tá 12, Iris Sim. 11. 11. Olha. Né? A Iris, São agora, a bastante Iris não tempo. sai mais, que já é prata da casa. É, Patrimônio tombado. Sim. Eu já A falei. gente brinca com ela. Não, eu bato lá no portão dela. sim. Mas obrigada, viu? Obrigada Obrigada, a vocês meninas. pela Foi um oportunidade. prazer. Foi um prazer. E para você que ficou com a gente até aqui, obrigada, espero que tenham gostado. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Renata Freires Oficial, RHF Talentos Matriz, e também procure uma das nossas unidades na sua região. Sigam também Elis da RHF lá no Insta. Tem o nosso canal do podcast, né? O RHF Talk. E também lá no YouTube, tá? Todos os nossos episódios estão gravados para que você possa assistir e de repente se inspirar em alguma história, tá bom? Obrigada! Obrigada.